E vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel. São dois livros de Samuel, primeiro e o segundo livro. Então nós vamos abrir o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 12. Vamos ler um pouco dessa história. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é maligno, viu, irmãos? E não conheciam ao Senhor. Isso aqui é muito importante. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como o povo, era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço, ou filho do sacerdote, ou o moço que estava junto com o sacerdote, estando-se assando a carne ou cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. Dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e senão por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Pode sentar, depois nós vamos prosseguir. Nós lemos então uma parte das Escrituras em que havia um sumo sacerdote chamado Eli. Foi Deus que o chamou, foi Deus que o consagrou, foi Deus que o escolheu. Mas será que todo escolhido é sempre ungido, vai sempre na presença de Deus? É o que nós vamos tratar hoje. Mas nem sempre as pessoas que são chamadas e escolhidas permanecem fiéis. Bom, aqui tem uma história do costume dos sacerdotes. Os filhos de Eli, eles eram também, sacerdotes, mas tinha uma diferença. O pai era sumo sacerdote. Os irmãos estão entendendo? O pai era o sacerdote principal, chefe. Sempre tinha os sacerdotes e o sumo sacerdote. Na época de Jesus, Anás e Caifás, não sei porquê, ainda não estudei profundamente, não me interessei. Os dois eram sumos sacerdotes na mesma época. Geralmente eram um só. E aqui os filhos de Eli também eram sacerdotes. Então toda pessoa que ia oferecer um sacrifício, vocês prestaram atenção que as pessoas levavam um animal para sacrificar? Aí quando a pessoa estava cozinhando, era comido lá no templo. Então o ofertante levava o cabrito, ou o bezerro, o seu boi, e ali os sacerdotes sacrificavam. E depois, quando esfolavam, fazer aquela oferenda todinho, se não fosse holocausto, porque o holocausto queimava todo o animal, mas se fosse uma oferta como essas aqui, o sacerdote tinha direito de pegar uma parte da carne. Então vinha o sacerdote com um tridente, um garfo grande, e quando a panela ou o caldeirão estava lá aquelas carnes, dependendo da quantidade, dependendo do tamanho do animal, seria um caldeirão grande ou pequeno, dependendo. E às vezes o ofertante levava a família inteira, porque todo mundo ia fazer oferta e depois ia comer lá no templo. Aí vinha um sacerdote, então, dava uma fisgada dentro do caldeirão. A carne que espetasse era dele, do sacerdote que estava de serviço do dia, porque eram turnos, Vocês estão entendendo, irmãos? Pode fazer uma perguntinha, se estiver dentro do meu conhecimento, às vezes eu esqueço também, É tanta coisa para estudar, e como nós estamos trabalhando, tem coisas que eu estou precisando rever, Mas os
os filhos de Eli dizem que eles não conheciam ao Senhor. Eram sacerdotes, eram religiosos, mas não conheciam ao Senhor. Ué, como assim? Como eles não conheciam o Senhor? Pode uma criança dessa aqui, um jovem, crescer aqui dentro e não conhecer o Senhor? Não, ele conhece a Bíblia. Conhecer a Bíblia é uma coisa, conhecer a Deus é outra. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, faço uma pergunta: para quem? Com quem Jesus falou isso? Se vocês lerem com cuidado, vocês vão ver que as pessoas que lhe fizeram pergunta eram religiosas. Aí eles disseram assim: mas nós não servimos a ninguém, como dizes tu? Sereis livres. Então eles estavam falando com pessoas religiosas. Os judeus religiosos que conheciam a palavra, mas não conheciam Deus. Os sacerdotes filhos de Eli, eles conheciam lá na lei que eles tinham que fazer como estava ordenado. Eles aprenderam a cartilha, é assim, 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 mas eles não tinham conhecimento de Deus, não tinham intimidade com Deus. Assim tem muitos crentes, filhos de pastores também, e pastores que não conhecem a Deus, saíram de seminário, aprenderam, foram consagrados por ordem, de acordo com a denominação, que é assim que eles fazem, a escadinha, começa como empregado, sei lá como é, depois vai para presbítero, diácono, não sei, é um negócio assim. Eu sei que é uma escadinha tremenda que não está escrito nas escrituras. Quem foi chamado para ser diácono é diácono. Quem foi chamado para ser presbítero é presbítero. É Deus que chama, é Deus que escolhe. Quem foi chamado para pastorear vai ser pastor, não precisa passar escadinha como fazem em algumas igrejas. No entanto, é Deus que escolhe. Nem sempre, porque Deus escolhe, a pessoa também vai permanecer. Aqui nós vamos ler um caso que o pai desses dois sacerdotes não era fiel ao Senhor em determinado tempo. Esses seus filhos, eles eram malignos, filhos de Belial. Por que filhos de Belial? Irmãos, porque eles sabiam o que tinham que fazer, mas não tinham conhecimento de Deus. E eles não se importavam, não tinham temor. Pelo contrário, eles já estavam pondo a carne da mão das pessoas à força. Nós lemos aqui, eles estavam pondo a carne à força. Olha, vou de novo para vocês. 15. E também antes de queimarem a gordura, via o moço do sacerdote, no caso os filhos de Eli, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem que fazia o sacrifício: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, o moço dizia: não, agora o pode dar, e se não, por força tomarei. Então eles queriam apanhar força, só pensando na barriga. E as pessoas começaram a não querer ir mais no templo sacrificar, porque os filhos de Eli eram malignos. E eles praticavam outras coisas também. Eles adulteravam lá no templo com as mulheres. Faziam coisas terríveis. O sacerdote, ele sabia disso. E não executou o juízo conforme a lei, porque ele estimava mais os filhos dele do que o Senhor. Mas eu quero voltar a falar sobre essa palavra. Eles não conheciam ao Senhor. No entanto, segundo a lei, Deus chamou um primeiro homem na vida para ser o sumo sacerdote e chamou seus filhos para serem sacerdotes. Como se chamava esse homem? Arão. Arão é irmão de quem? E mais de quem? 3 irmãos santos. Moisés, Deus chamou para livrar o povo do Egito, para levar para a terra prometida. Deus chamou Moisés e mandou que Moisés chamasse seu irmão Arão e o consagrasse como sumo sacerdote. E chamou também os seus filhos, para que os seus filhos fossem sacerdotes, assim como Eli. Eli fazia parte da tribo de Judá. Levi, que fazia parte da tribo de Judá de Jesus. Os levitas faziam parte de uma tribo que veio do homem chamado Levi, filho de Jacó.
A família cresceu, tornou-se uma tribo. Essa tribo foi separada para que trabalhasse no templo. Uns seriam porteiros, outros trabalhariam no campo, cuidando dos dízimos vivos. Outros seriam reserva para trocar de turno com grupos de sacerdotes. O sumo sacerdote continuaria, né? Não tinha substituto durante o dia ou um mês, não. Ele era direto até falecer. Então, essa tribo de Levi, ela foi se estendendo, e dessa tribo muitos foram sumos sacerdotes e sacerdotes, inclusive Eli. Quando Deus chamou Moisés e chamou o seu irmão Arão para ser sacerdote, Deus não chamou Miriam para ser sacerdotisa, equivalente às tais chamadas pastoras, que nunca foi chamado por Deus. Deus nunca chamou uma mulher pastora. É a revelação mentirosa. Deus não se contradiz. Deus nunca levantou mulher para ser pastora. Quem levantou foi falsas revelações e foi liderança com falsidade. Deus nunca revelou. Pode aparecer um anjo, pode fazer milagre. Eu não creio, não recebo. Prefiro ficar com a palavra. Jesus, o Filho de Deus, não chamou uma mulher para ser discípula. Elas tiveram suas funções, mas não tiveram a responsabilidade nem para escrever livro, pois os livros, até as cópias dos livros da Bíblia, eram escritos por sacerdotes homens. Miriam foi o quê? Quem é? Não. O que Miriam foi? Profetiza. Miriam, segundo a Bíblia, ela era profetisa. Então, era o cargo que ela ocupava. Não como sacerdotisa. Tem gente que diz, mas Raquel era pastora de ovelha, de carne, ovelha lá de animal. As pessoas ficam pegando esse texto, Débora era juíza. Isso foi um caso, mas ela não dominava a nação como rainha, como Jezabel e outras mulheres. Na verdade, houve muita mudança da parte dos homens e tem havido muitas revelações, mas em Deuteronômio 13 diz, não é? Se algum profeta levantar no meio de vós, fazer um prodígio, fazer um sinal, mas dizer, vamos servir outros deuses, não vai, porque Deus está te provando. Então, sinal, revelação, profecia, sonhos que se cumpram, não prova que a pessoa vem de Deus. Também lá no livro de Ezequiel, a Bíblia diz, o Senhor ensina-nos na palavra, nós estamos bem calçados no que estamos falando. Quando alguém da casa de Israel vier consultar o Senhor com o ídolo do seu coração, diz o Senhor, eu vou responder de acordo com o ídolo do coração. Então Deus tem dado resposta e tem dado revelação de acordo com o gosto de muita gente, porque a pessoa coloca algo no coração, na sua mente, e insiste, e quer uma revelação, e quer uma confirmação. Deus vai dar de acordo com o ídolo, porque o ídolo do coração são os sentimentos e pensamentos que as pessoas mantêm e quer que Deus responda de acordo. E Deus faz isso para confundir. Eu conheço casos de pessoas que tiveram sonho, a outra pessoa teve um sonho também, confirmando tudo, uma coisa tremenda. No final, Deus revelou que não era ele. Tem que ter muito cuidado, irmãos, porque a chamada de Deus, Deus só chama de acordo com a sua palavra. Lá no livro de Hebreus diz assim, irmãos, que ninguém toma para si esta honra de ser pastor, sacerdote, senão aquele que for chamado como Arão. Como Arão. O pastor tem um dom, ele tem a unção de pastor. Ele é um irmão, mas não tem jeito de ser igualzinho um irmão. Ele é o pastor, ele tem a unção de pastor. Irmãos, você pode olhar para um motorista, Odimar é um motorista, e pode olhar, vamos supor aqui, um outro irmão que não seja motorista. São dois homens, ou uma irmã, são duas mulheres, mas um é motorista de carreta, ou até motorista de automóvel. Bota um motorista de automóvel na carreta, é diferente, irmão, o comportamento é diferente. O motorista de carreta, ele já sabe tudo, um monte de coisa, muita cautela.
piloto de avião, irmãos, a pessoa passa por testes rigorosíssimos. Ele não tem esse negócio da propina, não. Ele tem que saber. Ele tem que ser tranquilo e ao mesmo tempo ter uma visão de tudo. Não pode ser uma pessoa com problema, com a cabeça quente, não. Tem que ser muito em paz e inteligente. Eu estou dizendo isso para vocês. Então Deus fez cada um de acordo com o seu querer e a capacidade de cada um. Então, nunca na vida uma mulher pastora com título de pastor é igual a um homem, um pastor chamado por Deus. Pode brincar, pode pular no púlpito, pode suar, pode falar, mas não é. Quando eu vejo esse título, pastora foi ao inferno, pastora não sei o que lá, pastor, Deus falou a pastora, eu nem vejo os vídeos mais. Não dou honra. E Deus é comigo, porque Ele não é contra mim, porque está de acordo com a sua palavra, Ele não se contradiz. Os homens, as religiões e os demônios estão trazendo doutrina para dentro dessa igreja, contrariando a palavra, e muitos estão embarcando nesse barco furado. Eu não vou desprezar os irmãos e as irmãs, mas não vem que eu não aceito. E o Senhor é comigo. Porque verdadeiramente Ele disse assim: eu velo pela minha palavra para fazer a cumprir. Ele está cuidando da palavra dele. Então Deus chamou Arão, sumo sacerdote. Miriam não foi chamada por nada. Depois é claro, Deus usou ela como profetisa, mas não houve nenhum momento assim de consagração de Miriam. E era uma mulher santa, 3 irmãos santos que foram chamados para fazer algo glorioso, sendo Moisés o cabeça, representando Jesus, livrando o povo do Egito, né, para a terra prometida, como Jesus está fazendo hoje, livrando nós nesse mundo, nesse Egito, aí, para a vida eterna. Então, amados irmãos, a tribo de Levi foi separada. Moisés era da tribo de Levi e seus irmãos. E os filhos de Arão, então, eram sacerdotes como os filhos de Eli. Agora, os filhos de Arão, eles conheceram melhor o Senhor. Arão também conheceu. Agora, quem conhecia mais o Senhor é Moisés. Irmãos, vocês podem até saber, por exemplo, de alguma lei que o prefeito aqui, de Araripina, a cidade de Araripina e os bairros, né, os vilarejos, vocês podem até conhecer leis ou alguma situação que o prefeito venha a mudar a fazer, mas de repente você não tem intimidade com o prefeito, não conhece o prefeito. Você conhece ele, viu na foto, né, mas não conhece como uma pessoa conhece a outra, só convivendo. Esse conhecimento aqui que os filhos de Eli não tinham era uma convivência com o Senhor, uma intimidade com Deus. Existem pessoas religiosas que vão à igreja, que vão às cultos, missa, reuniões, shows, sei lá, porque hoje tem tanta reunião, tem tanta coisa, mas não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus, não têm intimidade com Jesus. Nesta história aqui, apareceu uma mulher um dia nesse tabernáculo. Ela estava tão angustiada. Seu nome era Ana. Ela não tinha filhos. E a mulher naquela época que não tinha filho homem se sentia muito humilhada e desprezada. E ela se sentia desprezada. Mas ela orou ao Senhor, só mexia com a boca e as lágrimas corriam. Que se Deus desse a ela um filho homem, que depois que o menino parasse de mamar, ela daria ele para o templo, para o trabalho do templo, servindo a Samuel. E assim ela fez. E nasceu um menino, Deus abençoou, e ela pôs o nome de Samuel, que levou o nome dele nesses 2 livros, o livro 1 e o livro 2. Então Samuel, quando desmamou, ela levou ao sacerdote, e ali eles passaram, né, a conviver juntos. Samuel, o sacerdote e os filhos do sacerdote. Eu estou adiantando aqui a história, mas eu vou ler um pouquinho para vocês. Bom, Deus então não estava aprovando a vida de Eli, o sumo sacerdote. Aí Deus enviou um mensageiro, não sabemos de onde apareceu. Vamos então ler sobre esse mensageiro? Está então no versículo 18.
O versículo 18 está falando na verdade de Samuel, né? Vamos lá. Porém Samuel ministrava perante o Senhor. A palavra ministrar, Samuel era um ministro ali ajudando no templo, tá, irmãos? Sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. O éfode era justamente uma roupagem que ali eles usavam no templo. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano, lhe a trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E Eli abençoava a Eucana, que era o pai de Samuel, e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, quer dizer, 6 com Samuel. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Não sei se está incluído o Samuel aqui entre os 3 filhos, né? Era, porém, Eli, o sumo sacerdote, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Está vendo só, irmão? Era um monte de mulheres que se deitavam com elas. Ele disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filho de Deus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus mata? Mata. Ele diz: eu dou a vida, eu tiro a vida. Eu crio bem e crio mal. Eu abro a ferida, eu fecho a ferida. Aqui diz aqui: e o Senhor Deus, o dono do mundo das almas, o dono dos demônios, o dono do inferno, o dono de tudo. Deus é dono de tudo. Tudo é dele. Deus, aqui está escrito que os filhos de Eli não devolveram ao seu pai, porque Deus queria matá-los. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus não deu aos filhos dele um coração quebrantado. Deus determinou que ia matar eles por causa do pecado deles. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês pensam que Deus vai perdoar sempre? Nem sempre. Eu ensino a verdade. Se vocês pensam que o perdão de Deus é infinito, eu provo na Escritura que não é. Deus tem limite. Jeremias rogou pelo povo na sua época. E o Senhor disse: não rogue por este povo para bem, que eu não te ouvirei. Significa que Deus tinha determinado um mal que viria sobre eles. Deus mostrou a Ezequiel e continuou usando Jeremias o que ia fazer, e fez. O rei não sabia que seus olhos seriam arrancados. Deus só falou assim: olha, que o rei, ele não vai ver a terra imunda para onde ele vai. E mandou o profeta cavar um buraco na parede e fazer a mudança pelo buraco da parede, para não fazer pela porta, para mostrar para o povo. O povo perguntou: o que você está fazendo? Isso aqui é o que vai acontecer. E justamente aconteceu. A cidade estava cercada, né? O rei, o último rei, com os soldados fizeram um buraco na parede, no muro, e fugiram por ali. Só que eles foram presos. O exército de Nabucodonosor perseguiu-os e os prenderam. E o que Nabucodonosor mandou fazer com ele? Antes, o que foi que aconteceu? Antes dele não ver a terra para onde ele iria, ele viu seus filhos sendo degolados, rapazes assim de 15, 16, 18, 20 anos. Todos os filhos dele foram degolados à sua vista, ele amarrado. Depois o rei mandou arrancar os olhos dele. Cumpriu a profecia. Foi isso que Deus quis fazer. Foi Deus que quis que fosse feito dessa forma. Foi o Senhor que tinha determinado. Aqui Deus já tinha determinado que ia matar os filhos dele. Deus não precisa sair do céu para matar ninguém. Ele dá ordem que os demônios fazem, ou os anjos fazem, de acordo com o que ele escolher. Vamos ler a história? Então, veja bem que a Bíblia diz aqui que o Senhor,
o Senhor os queria matar. Versículo 25, 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Samuel, estando ali junto com os filhos de Eli, era diferente dos dois. Veja que os filhos do sacerdote, o equivalente a pastor, eram malignos. E um que estava ali ajudando também, fazendo o trabalho até de sacerdote, não sendo filho de Eli, era agradável às pessoas e era agradável ao Senhor. Então nós temos que amar ao Senhor e amar as pessoas. Enquanto os filhos de Eli maltratavam as pessoas que iam ali, Samuel era educado com as pessoas. E as pessoas gostavam de Samuel. Quem é que não gosta de uma pessoa educada? Quem é que não gosta? Só se for um indivíduo que tem raiva da educação, se for maligno. Mas toda pessoa normal ama uma pessoa educada. Uma pessoa que te dá onda, chega no lugar assim, como é que você está? Entra aqui, fica à vontade, quer um cafezinho, quer uma água? Isso é muito gostoso, a gente ser bem tratado. Todo mundo gosta disso. E Samuel era uma pessoa assim. Então havia uma diferença muito grande, porque Deus ama os filhos dele. Então se alguém que está na frente, tomando conta dos filhos, outros irmãos, não amar os seus irmãos, não está agradando ao Senhor, né? Então Samuel ia se destacando, diferente dos filhos do sacerdote Eli. Mas o interessante é que Eli foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Vamos ler isso agora adiante. Vamos ler. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Vou fazer uma pergunta. Irmãos, o que vocês entenderam esta palavra que o homem de Deus veio falar para o sacerdote? Não me manifestei eu na casa do teu pai. Pode responder, Isabel, os irmãos que têm assim mais conhecimento da história. Onde, quando, com quem que ele se manifestou a casa do pai de Eli? A Moisés. Por quê? Maravilhas que ele fez lá. Na salsa dele? Na salsa dele? A casa do teu pai significa que Moisés, sim, Deus se manifestou a Moisés. Vocês estão contando que tipo de coisa Deus fez. Mas Deus manifestou a Moisés porque Moisés era levita. A casa do teu pai era a tribo de Levi. Na verdade, eu me manifestei a casa do teu pai, estando eles no Egito. O que é que se entende? Porque vocês precisam assim pensar, bom, mas lá no Egito, a casa do teu pai. Bom, a pessoa que Deus se manifestou foi a Moisés. Assim, porque Moisés era da tribo de Levi. É interessante vocês prestar atenção e entenderem. É claro, não basta eu explicar para vocês têm que prestar atenção para vocês também entenderem, para depois vocês também explicar como tiver. Oi? Pai é do original, pai é do original. É a casa de teu pai. Não falou, eu me manifestei ao teu pai. A casa de teu pai. A casa é a tribo de Levi. E a manifestação foi no Egito, porque a tribo de Levi, quando estava antes do Egito, Deus tinha se manifestado. A manifestação dele foi ali, não é? Porque Deus chamou Moisés e começou a fazer os sinais. Então, a casa de teu pai foi um momento assim. E no Egito, aí você entende, no Egito, se fosse lá em Canaã, aí você entender que seria lá, né, com a Jacó, né? Mas no Egito foi com Moisés, porque o Senhor falou com Moisés, não é? E aí mostrou os sinais, né? Porque sendo Moisés da tribo de Levi, a casa do pai dele é Levi, né? Se o Senhor tivesse falado, eu me manifestei, não é? Como é que chama os que chamamos aqui na Bíblia? Agora não, né? Não, na Bíblia chama outro nome. Bom, então, ele especificou a casa de teu pai, né? Não a nação. Na verdade, eu me manifestei a nação de Israel, aí seria diferente. Então, especificamente a casa, porque a casa do pai dele era a tribo de Levi, a qual foi escolhida e separada para o sacerdócio.
Então o Senhor está falando assim: eu não escolhi, eu não manifestei a tua tribo, não é? Então diz assim, essa palavra, né? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel. Está até aqui, ó. Eu até me adiantei, né? Para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Palavra dura, irmãos. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andarão diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos ou desprezados, envergonhados. Viu, irmãos? Que palavra difícil. Deus tinha dito para ele aqui, que na verdade ele falou, o Senhor, na verdade eu disse, a tua casa é a casa do teu pai, ele administra perante mim perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? Eterno. Para sempre, eterno. Aí o Senhor falou, cortou isso. Agora, longe de mim tal coisa. Isso aqui, irmãos, é uma profecia. Eu não tenho falado nem na igreja do Rio com precisão esse assunto aqui, porque é o Espírito que desperta ao tempo determinado. Mas o Senhor falou assim, longe de mim tal coisa. Então será que quando Deus escolhe alguém para pastorear, ser profeta, ser o que for, evangelista, ele tem a obrigação de manter a pessoa eternamente na posição? Não. Ele pode encerrar. Olha, eu te chamei para pastorear agora porque tu me rejeitaste, também te rejeitarei. Outro tomará o teu lugar. Assim ele fez com Saul. E outros reis que o Senhor levantou e tirou e botou no lugar. E de reis que o Senhor mandou ao filho de profeta, e o profeta ir lá profetizar aquele, por exemplo, que recebeu 10 pedaços de um vestido rasgado, deu 2 para o filho de Salomão. Ele também não guardou a posição, outro tomou seu lugar. E às vezes, né, Deus ceifa e morre e leva a pessoa antes que envelheça, antes que chegue a uma idade mais avançada. Por quê? Não dá bom testemunho. Aí cumpre aquele ditado que o mundo inventaram aí, que é muito correto. Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso se cumpre, é um ditado popular, mas é real. Você já viu um bandido assaltando com 80 anos, 70 anos, desde novo? Não chega, às vezes é 40, irmão. Às vezes não chega a 30. Muitos deles morrem antes. Agora, quando a pessoa tem uma vida agradável a Deus, prolonga o viver, porque ele é um representante de Deus. Ele é uma luz para o mundo, né? Toda pessoa que tem bom testemunho, Deus quer que ele permaneça. E vai abençoando a sua vida, vai tirando os empecilhos. Deus vai prolongando o viver daquela pessoa, porque ele é uma bênção para a obra de Deus, né? Então vamos aqui. Eu estava no versículo assim. Aí o Senhor falou assim, né? Então, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados, envergonhados, envilecidos. Irmãos, aos que me honram, disse Deus. Por isso que quando os irmãos honram o Senhor, Ele vai honrar vocês publicamente perante outras pessoas. Ele vai honrar. Ele diz que Ele vai honrar. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço. Essa palavra cortar o teu braço, e o braço da casa do teu pai. Significaria, irmãos, que futuramente Deus ia cessar com a tribo de Levi. Aqui agora, longe de mim tal coisa. O que Deus estava falando? Falando que futuramente a tribo de Levi não seria mais, né, responsável pelo sacerdócio.
Porque o Senhor Deus já tinha em mente que o seu filho, que viria da tribo de Judá, agora é Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje, que ficou no lugar dos sumos sacerdotes todinhos da tribo de Levi. E os descendentes, filhos de Jesus, que são sacerdotes, que são pastores, são aqueles que são chamados, permanecem na presença do Senhor com a unção do Espírito Santo. Só esses que se mantêm até o final com o poder do Espírito é que na verdade são os que honram o Senhor. Bom, então o Senhor falou que o braço dele e o braço da casa do pai dele, né, seria cortado, para que não haja mais velho algum em tua casa. Bom, Deus disse ali que o sacerdote ali e seus filhos não teriam mais descendentes da casa dele, nem da casa do pai dele. Mas futuramente isso aconteceu com a tribo de Levi. Hoje existe a tribo de Levi em Israel, mas Deus não chamou mais nenhum sacerdote, nem sumo sacerdote. Os sumos sacerdotes que existem em Jerusalém, os judeus, são escolhidos por eles mesmos, pela vontade de Deus. Isso encerrou, porque Jesus, morrendo na cruz, sendo perfeito, tornou-se sumo sacerdote no lugar de todos aqueles sumos sacerdotes, de maneira que não precisa mais trazer sacrifício de animal para o templo. O sacrifício agora é o culto, é nós trazer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 em diante. Podem ler em casa, tá? Bom, então o Senhor ali cortou a família de Eli por causa daquilo ali. É assim que Deus faz. Família que não dá exemplo, seus descendentes também que não dão exemplo, Deus encerra o trabalho com eles e levanta outras pessoas. 32. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar no meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade valorosa. Deus determinou que, porque teve um filho aqui, né, o neto de Eli, que quando a nora dele soube que o marido tinha morrido na peleja, né, esses dois homens aqui, esses dois filhos de Eli morreram na peleja. Ela começou a morrer também e nasceu uma criança. Aí houve descendente, mas a Bíblia diz que nenhum deles ia chegar à idade varonil. Quando chegasse à idade varonil, Deus ia. Pode perguntar. Romanos, eu falei Hebreus, né? Retificando, Romanos 12, versículo 1. Perdão, eu tinha falado Hebreus, mas é Romanos 12, que está escrito assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu falei Hebreus, é só mudança, erro da gente. Mas Romanos capítulo 12, versículo 1, gente. Pode ler em casa, tá? Então, o versículo 34: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Ó, isso aqui já é a ordem para a morte deles dois. Só que ninguém sabe o que ia acontecer. Ambos morrerão no mesmo dia. Deus não determinou o dia, não. Quando eu vejo na internet a pessoa falando o dia que vai acontecer isso, Deus revelou o dia, o mês, eu fico desconfiado, porque na Bíblia aqui, irmão, é difícil de ver esse negócio de dia, hora. Aqui a Bíblia não deixa claro. Apocalipse diz que tem anjos que estão para ser soltos, demônios, né? Está marcado ano, mês, dia e hora, mas não diz que dia, nem que ano é. Só diz que está marcado. Isso é só diante de Deus. Aí fica um monte de profeta na internet aí falando dia de acontecimento, que vai acontecer no dia tal, que no ano tal. Um monte deles aí até hoje não cumpriu nada marcado nesses dias. Então a gente está aguardando quem são os verdadeiros profetas. Então, ambos vão morrer no mesmo dia, 35. E eu levantarei ou suscitarei para mim um sacerdote fiel. Esse sacerdote fiel aqui é Cristo, viu, irmãos?
Mas quem representou ele no Velho Testamento foi Samuel, outros servos ou fiéis, mas é Cristo, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata ou por um bocado de pão, dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Isso não aconteceu na vida de Samuel, isso não existiu. Aqui está falando de uma profecia futura a respeito de Cristo, que muitos vão desejar estar com Jesus. Bom, segundo a história aqui, Deus começou então a falar com Samuel quando ele era ainda jovem, né? Deus falou com ele, falou tudo o que ia fazer e anunciou esse mal aqui que aconteceu na vida de Eli. Vou falar para vocês. Houve então uma guerra entre os filisteus e a nação de Israel. Os filhos de Eli foram para a guerra. Aí os filhos de Eli viram que estavam perdendo, acharam que se levasse a arca da aliança lá para a guerra, os filisteus iriam morrer, porque a arca era muito consagrada. Mas os sacerdotes ali não permitiam, isso não podia acontecer. Aí eles foram à força e apanharam a arca. Aí quando eles levaram a arca para o meio do exército, lá da guerra, o povo de Israel, os soldados vibraram. Aí perguntaram entre os filisteus: que barulho é esse? É a arca do Senhor que está no meio do exército. Aí a Bíblia diz que os filisteus se estremeceram, ficaram com medo. Mas aí alguns falaram assim: não, olha, filisteus, não temas, vamos lutar, sede forte, sede guerreiros. Porque Deus, irmão, não respeita se nós usamos algum amuleto da sorte para nos livrar do mal, do Senhor todo pecado. Não adianta, como muitos usam rabo de coelho, figa, ferradura de cavalo atrás da porta, Salmo 91 aberto em casa fora e fica amarela, tanto tempo que fica aberto. Não adianta nada disso, isso não serve para dar sorte. Não adianta, não vou passar debaixo da escada, não. E hoje é sexta-feira 13, lá no Rio tem muito isso, aqui eu não sei. Um monte de agoreiros, um monte de superstições, né? E não pode fazer isso não. E se vê um gato preto cruzando a rua, é azar. Não adianta, essas coisas tudo não existe. São coisas que as pessoas criam. E os filhos de Eli também tinham essa ideia, que se levasse a arca da aliança. A arca da aliança era uma caixa, toda coberta de ouro, tinha 2 querubins com as asas, um aqui, outro aqui, cada um, olhando para dentro da arca. Aquela arca era sagrada, não podia ninguém entrar no lugar onde ela estava, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Nem os sacerdotes podiam ver aquela arca. E os filhos de Eli, eles infelizmente fizeram isso, foram lá, pegaram a arca e levaram, achando que a arca tinha algum poder extraordinário. O que aconteceu? Morreu os 2 no mesmo dia, morreu muita gente. E o sacerdote, ele era gordo, estava sentado na cadeira e veio o mensageiro, ele olhou, aí o mensageiro trouxe boa nova. Diz que Israel foi derrotado, a arca da aliança foi levada pelos filisteus e os 2 filhos dele morreram. Quando ele ouviu que a arca foi levada, nem se preocupou muito com os filhos que morreram, mas a arca que foi levada, ele tomou um susto, caiu para trás da cadeira, bateu com a cabeça e morreu na mesma hora. Morreu os 2 filhos, morreu ele. A nora dele que estava grávida, quando soube da notícia, veio as 2 de parto, a criança foi nascer e ela foi morrendo também. Deus é Deus, Deus não brinca não. Mas o sacerdote tinha sido escolhido por Deus, mas Deus findou ali, tirou o braço dele, quer dizer, o poder que Deus tinha dado a ele para administrar. Assim, nesses últimos dias, Deus está entregando muitos líderes de muitas igrejas para ser ceifados, porque estão pecando, estão adulterando, estão roubando, estão usando o povo para crescerem no que querem, seja na política, seja como atores, como cantores, seja aqueles que estão dominando através do dinheiro. Mas Deus tem colocado olhos de águia para olhar essas coisas que estão acontecendo no meio da religião, que são as autoridades. E as autoridades vão ser usadas por Deus
para trazer juízos sobre esse povo. Enquanto nós escolhemos estar no interior de Pernambuco para amar os irmãos e ensinar a palavra, outros preferem construir um templo bem nas capitais ou no lugar onde passam os principais carros, ou pista principal. Observe que a maioria das igrejas gostam de construir seus templos nas ruas principais da cidade e dos bairros para serem vistos. Nós não estamos atrás dessas coisas, não queremos aparecer, queremos ensinar a palavra, ensinar a verdade, que o Senhor não está brincando com ninguém, mesmo com aqueles que Ele escolheu. Deus não está brincando, e Ele vai entregar na mão daqueles que vão ceifar muito desses que estão desonrando o Senhor e envergonhando o Senhor. Se alguém pensa que Deus me escolheu, que Deus te chamou, que Deus te ungiu, que Deus te consagrou, e você não anda segundo a palavra, mas o costume da religião, e o seu hábito mal e errado, saiba de certo que o juízo de Deus é certo. Se converta ao Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar. Essa é a palavra, do estudo nesta noite. Nós sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele tem assim nos ensinado que nós temos que cumprir o nosso compromisso até o final, como disse Jesus: aquele que for fiel até o fim será salvo. Então não basta eu começar ou ir até o meio fiel, eu tenho que ir até o final da minha vida fiel a Deus, cuidando para que eu não venha fazer divisão, separação entre pessoas, ou seja, honrar mais os errados por interesse. No caso aqui, Eli, ele honrou muito os seus filhos, mesmo que ele chamou a atenção dos filhos, ele não executou como a lei mandava. A lei mandava tirá-los até apedrejá-los, porque eles estavam realmente fazendo coisas que eram dignas de morte. E Eli não executou nenhum juízo, e Deus falou através do homem de Deus que tu honra mais os teus filhos que a mim, tu honra mais os teus filhos. Então quando Deus fala, o que a pessoa faz? Não adianta desculpa, não faço isso, não faz, que Deus conhece o coração. Então a pessoa honrou mais os filhos do que a mim. Meus filhos, quando eram pequenos, eram 6, A Isabel não era nascida, e cantava na igreja, era o conjunto que tinha, Davi era menorzinho, agora ele é maior, Começava pela escadinha até a Priscila, que era maior. Aí nós temos uma fotografia eles cantando, tocando, bem mais novos, há 20 anos atrás ou mais. E foi passando o tempo, meus filhos começaram a querer ir para a praia, colocar roupa preta, começar a querer tocar rock, começar a fazer coisa errada. Eu falei para eles: vocês escolhem. Aqui, vocês que louvam a Deus, que fazem parte aqui, não podem fazer essas coisas, porque os sacerdotes aqui que administravam o santuário, a pessoa que faz o culto, que canta, que toca, não pode fazer outras coisas que alguns irmãos fazem. Porque as pessoas que sentam no banco para assistir o culto, a Bíblia não obriga, só diz que não deve fazer. Agora o sacerdote, quem dá à frente, é obrigado a não fazer coisa errada. Se souber, tem que ser tirado. Então, era isso que aconteceu. O sacerdote ele não tirou seus filhos da responsabilidade. Eles estavam maltratando as pessoas e realmente Deus não se agradou deles, E assim Deus está fazendo e vai fazer com muita gente que recebeu a oportunidade de chamado de ser ministro e na verdade torceram as escrituras, mudaram a lei do Senhor, porque acham que podem fazer o que quiserem. Se dois concordar na terra, até desfazer da Bíblia aqui, até liberar o pecado, Deus vai aceitar. De modo negativo. Deus não aceita a mudança. Quem mudar a sua palavra, quem mudar a doutrina, também será tirada a sua parte da árvore da vida. Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios e no livro também do Apocalipse. São duas advertências a respeito de mudar o que Deus determinou que está escrito. Temos que ter muito cuidado quem manuseia a palavra. Por isso que vem a advertência: muito de vós, meus irmãos, não quereis ser mestres, porque recebereis mais